Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu quero trazer uma mensagem que veio do coração de Deus. Eu creio que ao final desta mensagem você será renovado espiritualmente, porque nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza, o Senhor vai agir em nosso favor. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Como é difícil entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Muitas pessoas me perguntam quase todos os dias: Pastor, como saber o que Deus tem para mim? Como saber o que o Senhor espera da minha vida? E é isso que eu quero falar com você nesta mensagem e eu espero que esclareça muito as suas dúvidas, tá bom? E tem algo que acontece também com muita frequência, é quando nós já sabemos o que Deus quer de nós, o que Deus está nos pedindo, mas nós temos dificuldade de atender à vontade dele. E realmente não é fácil negar a nossa vontade, negar a nossa carne, os pecados, as coisas boas que nos afastam do Senhor, não é fácil. Porque se fosse fácil, não existiriam pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas do Senhor. Isso porque em algum momento elas desistiram da caminhada. Elas se sentiram perdidas, elas se sentiram sem forças para seguir em frente e agora muitas delas sofrem por não conseguir voltar para a presença de Deus. Essas pessoas até começaram bem, cheias de fé e de ânimo, mas o tempo passou e as suas orações pareciam nunca ser respondidas. Ou Deus não fez aquilo que elas estavam tanto querendo e por isso elas ficaram revoltadas. E tem muita gente assim, viu, irmãos? Tem muita gente que não aceita o tratamento de Deus e elas ficam como filhos mimados. Filhos que se revoltam simplesmente porque não entenderam quem é Deus, o caráter de Deus, a fidelidade, o amor, e elas não entendem que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E talvez você que está aí ouvindo essa mensagem, você com certeza já se perguntou: por que será que Deus nos faz grandes promessas? Por que será que Deus fala conosco, mas quando nós decidimos obedecê-lo, Ele fica em silêncio? E nós não conseguimos mais sentir a presença dEle, nós sentimos um vazio na alma. Por que será que essas coisas acontecem? Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele precisa provar a sua fé. Se Deus não provar você, você nunca irá crescer espiritualmente. Você nunca estará preparado para receber o que o Senhor tem para a sua vida. Mas uma coisa você pode ter certeza, ainda que as promessas pareçam demorar, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem pressa. Deus tem pressa em nos abençoar. E quanto mais nós cooperarmos com Ele, quanto mais nós agirmos conforme a vontade dEle, mais as coisas vão acontecer no tempo que tem que ser, tá bom? E hoje nós vamos meditar aqui na história de Abraão. E eu estava lendo aqui uma passagem sobre a história de Abraão que mexeu muito comigo e é algo muito interessante. Porque a Bíblia diz que Deus fez para ele uma grande promessa. E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 12, o versículo 2. Olha o que o Senhor disse a ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha isso, irmãos, que promessa. Deus disse que Abraão seria pai de multidões, que Deus tornaria o nome dele famoso e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E se você continuar vendo sobre a história de Abraão, você vai ver que o Senhor mandou ele sair da terra dele, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar distante, que o Senhor lhe mostraria. E a pergunta que fica é: por que será que Deus, Ele não revelou a Abraão tudo o que viria pela frente? Não seria muito mais fácil? Mas a verdade é que Deus queria que o seu servo vivesse pela fé. Deus estava provando Abraão. Ele queria ver se aquele homem realmente seria digno de receber todas as bênçãos que estavam reservadas para ele e para sua descendência. E a mesma coisa precisa acontecer com você. Você precisa viver unicamente pela fé, sem ansiedade, confiando no Pai. E você pode até achar que não, mas se você soubesse de todos os planos que o Senhor tem para sua vida, hoje você estaria desviado, porque você iria achar que não precisaria mais depender de Deus, já que tudo iria se realizar da mesma forma. E se continuarmos aqui a leitura, nós vamos ver que Abraão obedeceu a Deus sem questionar.
Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele tinha certeza de que ele estava em boas mãos. Aleluia! E você, meu irmão, você tem essa mesma segurança? Você conhece o caráter de Deus e sabe que Ele nunca decepciona aqueles que confiam nele? Sim, então por que você duvida? Deus quer que você confie nele justamente nesses dias de confusão, dias de incerteza. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava firme com Deus, sentindo a presença dele. Foi uma transformação completa. Deus me mudou de dentro para fora, as pessoas perceberam a mudança, mas eu me lembro que teve um dia que eu estava passando por tantas lutas e eu comecei a duvidar da existência de Deus. Eu comecei a questionar se realmente aquilo que eu estava experimentando era somente algo emocional, algo da minha cabeça, ou se era realmente o Senhor que estava trabalhando na minha vida. E eu me lembro que aquilo foi angustiante, porque eu não acreditava se Deus existia realmente. E durante aquela semana toda, o inimigo foi trabalhando na minha mente, ele foi soprando mentiras na minha mente, e eu comecei a acreditar que realmente tudo aquilo não passava de emoção, tudo aquilo não tinha nada a ver com algo espiritual, e eu me lembro que eu fiquei muito triste, eu não conseguia orar. Até que chegou o fim de semana e eu tinha ganhado um CD de louvor e adoração de um amigo meu, do Ministério Ouvir e Crer. Se você não conhece, esse ministério é uma bênção. E aí eu coloquei esse CD no meu carro para ouvir, e quando começou uma música, houve ali uma ministração, e eu me lembro que ali as lágrimas começaram a rolar. Deus foi falando no meu coração de uma forma tão profunda, e ali o Senhor falou comigo: meu filho, eu estou te aprovando, porque você resistiu a semana toda, você passou pela prova, e eu vi a intenção do seu coração. Deus falou muito forte aquilo no meu coração, eu me alegrei muito, porque eu vi que eu fui provado. O diabo ele quis roubar a minha fé, mas graças a Deus eu persisti. Por mais que eu não estava acreditando realmente se Deus estava comigo, se Deus sequer existia, mas eu continuei na presença do Senhor. Eu não me afastei, eu não desviei, eu não reclamei, eu não me revoltei contra Deus, sabe? E aquilo foi um renovo para mim, foi uma vitória que Deus me deu. E eu me lembro que quando Jesus ia ser crucificado, pouco antes, ele chamou o apóstolo Pedro, que naquela época ainda era um discípulo apenas, e ele então falou para Pedro: Pedro, eu estou orando por você para que a sua fé não desfaleça, porque o diabo vem tentando peneirar a sua fé e a dos outros discípulos. Ou seja, o diabo estava chacoalhando a vida deles para ver se eles iriam permanecer ou não na presença de Deus. É como se você pegasse uma peneira, jogasse os grãos lá em cima e o que ficasse seria algo verdadeiro, algo genuíno. E o diabo estava fazendo isso, mas Deus estava no controle. E Jesus orou pela vida de Pedro. E nós sabemos que realmente Pedro passou por uma prova terrível. Ele negou Jesus porque ele estava com medo de também ser castigado, e ele negou 3 vezes. Mas Jesus havia orado pela vida dele para que ele não desfalecesse, para que ele não morresse espiritualmente. E graças a Deus, Pedro ele foi renovado. Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão. Jesus não acusou a vida de Pedro, e depois Cristo ainda o chamou para cuidar das ovelhas do Senhor. Então Deus fez uma obra linda na vida de Pedro e usou ele poderosamente. Então eu quero orar por você, irmão. Eu quero pedir para que Deus te renove e que Deus não deixe você desanimar, que a sua fé não desfaleça diante dos problemas e que o Senhor possa te usar também poderosamente. Amém? Então não desanime mais se parecer que você não está saindo do lugar, se parecer que você está caminhando a passos de tartaruga, se parece que nada está acontecendo. A graça de Deus está sobre a sua vida e Ele vai te levar muito mais longe do que você jamais imaginou, em direção às promessas dEle. Amém? Então se você puder, feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença nesta noite para Te agradecer por esse momento tão especial. Oh Deus, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que estão orando junto comigo aqui, Senhor. Oh Pai, eu clamo pela vida deles, porque muitos têm desanimado, muitos têm enfraquecido diante das batalhas, muitos não estão tendo coragem de enfrentar os desafios que o Senhor tem colocado no caminho deles. Oh meu Pai, quantos estão com dúvidas agora em relação ao Teu chamado? Quantos não estão entendendo nada do que está acontecendo na vida deles? Mas eu creio, o Senhor está no controle.
O Senhor nunca abandona os teus filhos e o Senhor está nos observando para ver o que realmente está no seu coração. Oh, meu Deus, tira esse vazio da alma, esse vazio, Senhor, que muitas vezes faz a gente querer pecar, faz a gente querer praticar os prazeres da carne e nos esquecemos das tuas promessas. Oh, Senhor, eu desejo que esse irmão e essa irmã que estão comigo agora, que eles tenham a mesma fé e a mesma coragem de Abraão, que abandonou tudo o que lhe prendia para cumprir o seu chamado. Oh, meu Deus, quantos agora estão clamando do fundo da alma, eles querem te obedecer, eles querem atender o teu chamado. Senhor, ouve esse clamor, abençoa, Pai, assim como o Senhor fez com Abraão, que nós também sejamos pai de multidões, que nós também sejamos usados nessa geração para trazer as pessoas para Ti. Oh, Senhor, que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, meu Pai, faça essa pessoa acreditar cada dia mais no Senhor e que ela venha ter uma fé inabalável, que não depende das circunstâncias para ficarem de pé. Meu Deus, ainda que a gente não sinta a Tua presença, ainda que pareça tudo errado à nossa volta, nós vamos continuar focado na Tua palavra, orando ao Senhor e Te adorando acima de tudo, porque o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. O Senhor é quem nos formou, o Senhor é quem tem uma obra na nossa vida e não é agora que o Senhor vai nos abandonar. Tu és fiel, Senhor, Tu és digno da nossa adoração. E eu Te louvo porque sempre quando estamos desanimados, o Senhor nos levanta, o Senhor nos renova com a Tua palavra. E eu Te louvo porque mais uma vez eu também estou sendo renovado. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus.
Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.